Assalamu alaikum, boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos vocês, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a importância das preces. Eu coloquei nos stories, né, no feed, falando perguntas sobre se você sabe a importância das preces, né, da meditação, dos pedidos, das súplicas. E, lógico, a maior parte das pessoas, sim, sentem, sabem o benefício disso, sabem da importância, isso é importante, mas nada que a gente não possa melhorar. As preces são de extrema importância para nós. As preces são a esperança. Só pede quem tem esperança. Quem não tem esperança não pede nada, não está esperando nada, não vislumbra nada adiante. O pessimista não pede, somente o otimista é que pede. Então, faz parte da fé da pessoa a pessoa pedir a Deus. Esse é o básico. Você pedir a Deus, você fazer através das suas preces. As preces não é somente pedir, mas também o seu comportamento, porque ele que te qualifica te qualifica a ser aceito ou não, as suas preces serem aceitas ou não, depende do seu comportamento, do seu caráter. Eu como muçulmano, né, tenho uma história dentro da religião islâmica, dentro da narração, qual ele diz, capaz de capaz de uma pessoa toda desarrumada, um viajante, comerciante de caravana, com a roupa toda suja de viagem, todo, né? Quem viaja no meio do deserto, uma pessoa desarrumada, cabelo todo desarrumado, empoeirado, roupa toda empoeirada, trabalhando, indo, viajando, tal. E aí ele levanta as mãos para o céu e diz: ó Senhor, vai pedir a Deus, vai fazer preces. Aí o profeta Muhammad diz: porém, essa pessoa, a sua riqueza, o seu sustento, a sua comida vem de fonte ilícita, a sua roupa vem de fonte ilícita, quer dizer, dá golpe, dá chapéu, trabalha com ilícito, trabalha com coisas proibidas e fica pedindo a Deus: ó Senhor, ó Senhor. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, pergunta e diz: como que essa pessoa, as suas preces serão aceitas? Como é que podem ser aceitas preces de uma pessoa que ela está constituída de ilícito? A sua formação física, o alimento provém de fonte ilícita. Portanto, para que as nossas preces sejam aceitas, para que as nossas súplicas, os nossos desejos sejam aceitos, é necessário alguma coisa lá atrás, antes de pedir. É a preparação. O que é essa preparação? É você ter o seu coração puro, a sua intenção pura, o seu sustento ser puro, ser adequado, ser lícito. Uma pessoa honesta. É isso que te habilita, ou habilita que as suas súplicas, os seus pedidos sejam aceitos. Portanto, todo um conjunto de ações que fazem com que a gente viva uma vida tranquila, feliz. O que é uma vida feliz? É uma vida tranquila, é uma vida serena. Não
significa eu não ter problemas, não, é eu saber lidar com os problemas, é eu ter sanidade, é eu ter equilíbrio emocional, eu ter equilíbrio espiritual, eu ter condições, lucidez para poder lidar com os meus problemas sem me abalar, sem me alterar. Isso é muito importante. Em situação de pandemia, de isolamento, eu continuar tendo minha saúde mental equilibrada. Como? Fortalecendo a minha vida, ao meu lado espiritual. Portanto, a súplica, as preces são extremamente importantes para que a gente tenha essa aceitação. E ter esperança de que você vai alcançar o melhor, porque se você não tem esperança de alcançar o melhor, por que você vai pedir? Né? Então a pessoa só pede porque ela tem esperança de ser aceita. Por isso que a gente tem que pedir, por isso que Deus abriu as portas das preces, dos pedidos, e disse: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. E Deus, e o seu Senhor, o Senhor de vocês, disse para vocês: supliquem a mim, façam preces, eu vos atenderei. Então, aqui ele prometeu atender, com uma condição, que você peça. Quando você pede, Deus aceita. É certo que ele vai aceitar. O que não é certo é eu pedir. Porque é certo Deus aceitar se você pedir. Se você pedir. Então aqui o resultado é certo, com uma condição, que você peça. E algumas pessoas acabam não pedindo. Não pedindo, acabam não pedindo. Por quê? Porque elas têm receio, ou têm vergonha, ou por orgulho às vezes, ou então peça, fale com Deus, veja o que você necessita e Deus vai te aceitar. Deus, contanto que seja lícito, aquilo que se pedir seja lícito. Então você tem que pedir algo que seja lícito, não ilícito. Perfeito? Portanto, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz: "Ad-du'a huwa al-ibada". O pedido, a súplica, a prece, ela é a adoração a Deus. Ok? Então quando você está pedindo, você está adorando a Deus, porque você está reconhecendo que Deus é superior. Quando você faz as preces, você faz as suas orações, as 5 orações. Nós muçulmanos fazemos as 5 orações diárias, mas eu sei que as orações existem em todas as religiões, existem as meditações, independente da religião, mas sempre tem a meditação, tem a oração, tem as preces. Nós muçulmanos fazemos as orações 5 vezes ao dia. Isso, as obrigatórias, que vêm para juntar forças, para vir e se reúnem para fortalecer essas preces, e elas são levadas a Deus, e você cria um canal banda larga junto a Deus, né? As portas das preces se abrem e você pede, e Deus lhe deu a garantia de atender o seu pedido, de atender as suas preces. E as preces, elas são um tranquilizador natural, sem precisar remédio, sem precisar tomar nada químico, nada. Ele já é um grande remédio que Deus disponibilizou para todas as pessoas, não precisa pagar nada, simplesmente você precisa só fazer, praticar. E quando você pratica, você fazê-lo com bastante sinceridade, fazê-lo com bastante dedicação, fazê-lo com bastante devoção, Deus te coloca, além de aceitar as suas súplicas, você
tem algo imediato, você ganha algo imediato, que é a serenidade. Você ganha uma serenidade. Deus coloca a serenidade dele sobre você, a sua paz sobre você, e há uma tranquilidade que você sente e começa a lidar com essa e aproveitar dessa serenidade, dessa tranquilidade. Deus no Corão Sagrado diz: "Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub." Certamente que com a lembrança de Deus, os corações se acalmam, se tranquilizam. Olhem só, Deus está falando, está garantindo. Qual que é a forma de você tranquilizar o seu coração? Quando a gente fala coração, é tudo que mexe, né? Meu coração está palpitando, meu coração saiu pela boca, meu coração, não é isso que a gente fala? A gente não fala meu cérebro está pulando, meu cérebro, não, a gente fala do coração. Então, o coração sente essas intranquilidades, a ansiedade, né? A gente sente um aperto no coração, não é isso? Então, com a lembrança de Deus, os corações se tranquilizam. Significa, ele não falou, olha, com a lembrança de Deus, a ansiedade se vai. Ou com a lembrança de Deus, o estresse se vai. Não, não. Ele falou, o coração se tranquiliza. E por que o coração? Porque todas essas coisas afetam o coração. Então, quando você fala o coração se tranquiliza, significa pode chamar qualquer doença, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer ansiedade, qualquer estresse, qualquer depressão, não vai afetar o coração. Por quê? Porque o coração está tranquilo, ele está sereno, ele está firme. Significa que nada vai abalá-lo. Como? Com a lembrança de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu lembro de Deus? E lembrar de Deus aqui é em todos os momentos. Você se lembra de Deus em todos os momentos. Quando você agradece a Deus, você está lembrando de Deus. Quando vai comer e fala em nome de Deus, e invoca o nome de Deus na comida, quando você vai comer, você está se lembrando de Deus. Quando você agradece a Deus de ter comido, você está lembrando de Deus. Lembrar de Deus é dizer Mashallah, em árabe, Mashallah significa bens a Deus, né? Bens a Deus, Deus é maior, enaltecido seja Deus, agradecido seja Deus, gratidão a Deus, Deus é maior. Quando acontece alguma coisa, Deus sabe mais, se Deus quiser, tudo isso são lembranças que você está fazendo, que é se lembrar de Deus ao entrar no carro, fazer a súplica do carro, a súplica da condução, a súplica da entrada na casa, a súplica da saída de casa, a súplica ao entrar no seu trabalho, a súplica quando vai fazer um discurso, vai fazer alguma fala, aquela ansiedade de você tem a oração da orientação, tudo isso se chama lembrar de Deus. Só que, infelizmente, há pessoas que não se lembram de Deus. Não se lembram de Deus. Elas se lembram mais dos palavrões do que de Deus. Principalmente se estiverem jogando futebol, ou se estiverem em algum jogo, alguma coisa, e aí se lembram mais do palavrão do que se lembrar de Deus. Aí você fala, mas foi mais forte. Foi mais forte porque você treinou a sua língua, é isso. O que acontece? A língua, ela é treinável. Ela é condicionada. Da forma como você condiciona a sua língua, ela vai agir. E de acordo com o que há dentro de você, dentro do depósito, que é o seu coração, a sua língua vai usar. Então, se dentro de você tem um vocabulário positivo, bom, a língua vai usar esse vocabulário. Ela somente expressa o que há dentro de você. Então, quando eu
vou falar alguma coisa e sai o palavrão, é porque está cheio. Já acostumei, né? Então, a primeira coisa que a língua ou a mente, né, escolheu foi aquilo que tinha de excesso. Então, a língua escolheu o mais rápido possível. Ela não ficou peneirando, ela foi imediatamente o mais fácil. Qual que é o mais fácil? O que está mais perto. E aí pegou o palavrão. As pessoas que estão acostumadas a falarem, a se lembrarem de Deus, nesses momentos, ela usa essa palavra. E, em árabe, os muçulmanos, né, na realidade, lembram-se bastante de Deus em todas as coisas. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, com os demais profetas, ele nos ensina que a pessoa, quando ver algo que agrade, que ela tem que fazer o quê? Dizer, Masha'Allah. Masha'Allah. Masha'Allah significa bens a Deus. Né? Ou trazendo para o bens a Deus. Insha'Allah, se Deus quiser. Aliás, no português aqui, quando a gente fala Oxalá, né? O que quer dizer Oxalá? Se Deus quiser. Ela vem do árabe. Idha sha'Allah. Ou Insha'Allah. Insha'Allah. Oxalá. Essa palavra vem do árabe, que significa se Deus quiser. Então, você lembrar de Deus em todos os momentos, os muçulmanos, né, a maior parte, né, quando vai falar alguma coisa, está num momento de raiva, alguma coisa, né, fala, la hawla wa la quwwata illa billah. Não há poder, não há ajuda nem poder a não ser em Deus. Isso é porque ele está nervoso, está chateado, né? Em vez de soltar aquele palavrão. O palavrão que expressa você externar a sua raiva, ou externar o seu desgosto, a sua frustração, que te deixa tranquilo. Pronto, você jogou para fora, já não é a palavra. Só que eu acabei escolhendo a palavra porque ela foi mais fácil para mim e eu estou mais treinado a ela. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar o meu vocabulário, melhorar o meu vocabulário, fazer um upgrade no meu vocabulário. Por quê? Porque a língua, ela vai expressar, ela vai usar as palavras que tem dentro de mim, e eu, se eu tiver palavras com mau significado, significa que a minha mente também está escolhendo as coisas erradas. E as palavras têm poder. As palavras têm poder. Por isso que a gente escolhe as melhores palavras nas preces. E nas preces nós pedimos o melhor que nós temos. Portanto, Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Certamente que com a lembrança de Deus, os corações se tranquilizam. Então, esse é um dos benefícios das preces. E quando você ora, quando você faz as preces, quando você pede a Deus, essa paz reina sobre você. Reina sobre você. Por isso que é importante a concentração. Quanto mais concentrado você estiver, ou concentrada, mais benefícios você vai ter dessa prece. Mais benefício você tem. E quando você tem, nós muçulmanos, né, eu falo sempre nós muçulmanos, porque é o exemplo que eu tenho mais perto, né? Nós temos momentos, né, que nós fazemos as preces sozinhos, mas também fazemos em grupo. E em grupo ela tem muito mais força. As preces, as orações, 27 vezes mais as orações, que vale muito mais, 27 vezes a mais do que a oração individual, certo? Então,
E isso nos ajuda a sermos aceitos e a fazer efeito dentro de nós. Tudo que a gente faz para termos paz, felicidade, alcançarmos a felicidade. Portanto, as preces, elas são uma ferramenta para essas preces e chegar à paz, chegar à serenidade, chegar àquilo que você deseja. Quem de nós nessa situação de isolamento, né? De isolamento social, quem de nós não precisa de uma tranquilidade, alguma coisa que a acalme? Porque aí a nossa mente começa a trabalhar, principalmente a gente distante do nosso trabalho, né? Eu também, eu estou vendo as pessoas, eu vejo, lido com problemas, as pessoas têm problemas, então as pessoas não falam, Sheikh, eu ganhei $1 milhão, quero dividir com alguém, e aí eu liguei e lembrei de você, vou dividir contigo. As pessoas, elas têm problemas, elas lembram da gente, então elas querem alguém com quem dividir os seus problemas, ela quer escutar uma palavra, ela quer que alguém a ajude, a tranquilize. Não é isso? As pessoas precisam disso. Então, eu também preciso fazer as minhas preces. Não tem um ser humano que não é refém das suas emoções. Então, as emoções, elas ficam mais instáveis quando o meu espírito não está firme. Quando ele não está forte, aí já enfraquece a mente, as emoções, a imaginação, e aí o corpo é refém de tudo isso. Portanto, é necessário eu tranquilizar o meu coração. Para isso, eu preciso fortalecer a minha fé, o meu espírito, precisam estar fortes, firmes. Eles precisam dar sustentação às minhas emoções, dar sustentação ao meu corpo, à minha imaginação. Estava vendo os benefícios, né, um tempo atrás, lendo sobre os benefícios da pessoa colocar a testa no chão. E aí você descobre, olha só, a ciência descobriu, a ciência está confirmando o que o Alcorão, o que a religião, o que o profeta Muhammad já falavam há 1400 anos. O benefício que existe em você se prostrar. O que é prostrar? É colocar a testa no chão. É na meditação que a gente faz, né? Nas orações que a gente faz, nas preces que a gente faz, nós temos rituais. A gente fica em pé, se inclina, você já deve ter assistido, e coloca a testa no chão. E aqui a ciência descobriu que quanto mais demora nessa posição, mesmo que você não seja muçulmano, olha só, mesmo que você não seja muçulmano, mas você coloca a testa no chão, você fica nessa posição por um tempo, você sente uma satisfação. Agora, imagine fazendo isso dentro de um ritual de adoração, como os muçulmanos fazem. Já fazendo todo um ritual, do começo ao fim, fazer esse ritual não mecânico, mas você ali presente naquilo que você está fazendo e demora ali e vai falando. Por isso que o profeta Muhammad, olha só, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, ele diz: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في السجود. O mais próximo que um servo de Deus, uma criatura de Deus, né, o ser humano, o fiel, está do seu Senhor é quando ele está na prostração. Prostração é quando você está com a testa no chão. Olha só. Esse é o ponto mais próximo que você está de Deus, quando você está com a testa no chão. O que ele disse? فأكثروا من الدعاء. فأكثروا من الدعاء. Então, façam bastante súplicas, façam bastante preces,
façam bastante pedidos nessa posição, porque nessa posição você está mais próximo a Deus. Agora, aí eu fiquei pensando, puxa vida, ele falou para fazer bastante súplica. Quer dizer, se você faz muita súplica, significa que você demora bastante tempo nessa posição. Porque quanto mais você fizer súplicas, quanto mais pedidos você fizer, mais você vai demorar nessa posição, nesse ritual, certo? E aqui a ciência diz, quanto mais você demorar nesta posição, mais você tem benefícios na sua mente. A sua memória melhora, a sua memória melhora, você sente uma satisfação maior. Quanto mais você demorar, mais satisfação você vai sentir, mais satisfação você vai ter nessa posição. E não precisa. O benefício é maior porque tem um ritual inteiro, né? Tem rituais que já quando você chega nessa posição você já está no ápice. Agora, se a pessoa fizer essa posição e suplicar a Deus e falar com Deus nessa posição, colocar as mãos, as palmas das mãos rente ao rosto, no chão, colocar a ponta do nariz e a testa no chão, encostar os seus 2 joelhos, encostar as 2 pontas dos pés, essas 7 partes, né, o rosto, as 2 palmas, os 2 joelhos, as 2 pontas dos pés, essas 7 partes encostadas, elas te dão uma tranquilidade e você sente o benefício. E quanto mais demorar nessa posição, mais benefício você vai ter, mais você vai sentir uma sensação agradável, uma sensação de tranquilidade e uma sensação que você está meio aéreo, assim, leveza. Você sente uma leveza muito grande. Tem pessoas, né, que choram bastante nesse momento, choram, caem as lágrimas e ela nem sabe por que está chorando, ela nem sabe por que estão caindo as lágrimas, de tanta emoção que ela sente nessa posição. Esse é o valor, esse é o benefício das preces. Então as preces têm uma importância muito grande na nossa vida, tem uma importância muito grande, porém poucas pessoas sabem, reconhecem isso ou se dão ao trabalho, porque hoje em dia nós estamos numa situação tão simplista de que a gente quer tomar um comprimido e sentir a felicidade. A gente quer o quê? Tomar a pílula da felicidade e está tudo certo, eu não preciso fazer nada. Não preciso de esforço nenhum, eu só tomo um negócio aí, me dá um comprimido e está tudo certo. Não é assim que se alcança a felicidade. A felicidade, ela é alcançada através da fé, através das preces, através das súplicas, através de falar com Deus, através da humildade. O profeta Muhammad diz, quem for humilde para Deus, Deus o eleva. Quer dizer, quanto mais você estiver na prostração, com a testa no chão, em louvor a Deus, mais Deus te eleva. Olha só, você faz e você recebe imediatamente. Quanto mais você fizer, mais você tem. Então, será que nós não somos um pouco avarentos assim com a gente mesmo? Será que a gente não está sendo um pouco pão duro com a gente mesmo? Será que a gente não está deixando passar tantas riquezas e a gente pensando em, sei lá, muitas vezes a gente está pensando em trabalhar, conquistar carros, coisas, roupas, viagens, tantas coisas, achando que isso é
a felicidade, ou isso vai me levar para a felicidade. Não, isso é viagem. Olha só, a viagem, o dinheiro, tudo isso são os ornamentos da vida, ornamentos da vida. O que te dá felicidade, de fato, o que nos dá felicidade é algo aqui dentro, que dinheiro nenhum compra. Porque se fosse comprado, coitada das pessoas que não têm dinheiro, não teriam chance, não teriam oportunidade de alcançar essa felicidade. Então Deus socializou isso, a felicidade, ela está ao alcance de todos. Basta você ir atrás. Basta ir atrás. Você não tem que ser, você pode ser pão duro com tudo, menos com isso. Por quê? Porque essa é a fonte do seu sorriso. É a fonte do seu sorriso. É onde você, ao olhar e sorrir, emana uma luz de dentro. Você fala, essa pessoa é iluminada. Essa luz veio de onde? Veio de dentro. De uma paz, de uma serenidade dentro dela. Você olha para algumas pessoas e fala, meu Deus, não conheço essa pessoa, mas ela passa uma paz para mim. Por que ela passa uma paz? Por que ela contagia você com essa paz? O que ela tem que você não tem? Né? Então, um companheiro do profeta Muhammad, na época do profeta Muhammad, estava sentado na mesquita junto ao profeta, e aí ele disse, vai entrar por essa porta um homem do paraíso. E aí entrou uma pessoa, eles estavam esperando o quê? Uma pessoa conhecidíssima, famosa entre eles, pela adoração. Entrou uma pessoa desconhecida. E aí, o profeta garantindo que essa pessoa é uma pessoa do paraíso, quer dizer, imagine, obrigado Fernanda, Deus te abençoe. E aí, esse Abdullah, né, Ibn Omar, ele quis saber por que essa pessoa é uma pessoa do paraíso, né? E aí ele foi atrás dessa pessoa. Chegou na casa dela, né, acompanhou essa pessoa, acompanhou, e viu que ela é uma pessoa comum, não fez nada demais, não tem nada demais, ela não é uma pessoa comum. E aí, acompanhou por alguns dias, observando o comportamento dessa pessoa, e aí ele percebeu que essa pessoa não fazia nada demais, assim, de extraordinário, coisas que eles já faziam, que todos fazem, mas por que o profeta falou que essa pessoa é uma pessoa do paraíso? Por quê? E ele falou, com certeza, essa pessoa faz alguma coisa dentro de casa, na calada da noite, algo diferente que nós não fazemos e a gente não está enxergando. Com certeza ela deve ter alguma prática à noite de adoração a Deus, alguma coisa que a diferencia e de fato faz com que ela seja do paraíso. E aqui ele foi lá e bateu na casa dela. Falou, olha, eu estou com algumas questões em casa, não falou o que era, mas ele falou, e eu não queria dormir em casa, eu queria saber se você pode me amparar aqui, se eu posso passar a noite aqui na sua casa. Ele falou, seja bem-vindo, ahlan wa sahlan em árabe, né? Seja bem-vindo, entrou tal, esse negócio. E aí colocou para ele, as casas, você sabe, naquela época, não eram mansões, não era nada, era casebres. E aqui, esse homem, esse companheiro do profeta, ficou a noite toda acordado, vendo, analisando o que esse homem faz, o que esse homem falava. E aí, normal, dormiu uma parte da noite, rezou uma parte da noite, acordou de manhã. Aí esse companheiro, de manhã, ele chegou e falou para ele, olha, eu te acompanhei
eu estava na mesquita com o profeta Muhammad e num dia, e aí ele disse que entrará por essa porta um homem do paraíso. E aí ficamos esperando alguém importante entrar. E aí entra você, e você não é tão conhecido. E aí eu fui querer saber o porquê que você, o que te qualificou a ser um homem do paraíso? E aí eu fui olhar o seu comportamento. Não vi nada de diferente. Não vi nada que você faça que já nós não fazemos. Aí eu decidi, sabia que tinha alguma coisa à noite que você fazia que nós não estávamos vendo e que te qualificou, né? Que te qualificou a ser um homem do paraíso. Só que eu passei a noite aqui com você e eu vi que você não fez nada demais, quer dizer, a gente faz muito mais coisas que você. Agora, você tem que falar para mim, qual é o seu diferencial? Como você é um homem do paraíso? Como? Me diga. E esse homem disse, mas realmente é isso. Não vejo, não faço nada demais a não ser aquilo que você viu. Ele falou, não, você tem alguma coisa, me fale. Ele falou, não, não tenho nada demais, é isso. Ele falou, não, você está escondendo tal, e aí você está escondendo alguma coisa. Com certeza tem alguma coisa e você não quer me falar. E virou as costas, saiu chateado. Aí esse homem ficou olhando para ele, pensando, aí ele falou, aí ele chamou, Abdullah, volta aqui. Aí ele voltou. Ele falou, olha, eu não menti para você em nada, eu juro que eu não menti em nada, é isso que você viu. Só que tem uma coisa que talvez possa fazer diferença para você. Eu, durante a noite, quando eu venho para dormir, quando vou dormir, quando vou colocar a minha cabeça no travesseiro, eu limpo o meu coração, faço as minhas preces e limpo o meu coração de todo ódio, de todo rancor, de toda raiva e perdoo todas as pessoas. E peço perdão a Deus. Nunca durmo e o meu coração com ódio, com raiva, com mágoa de alguém. Ele falou, então é isso, esse é o diferencial. Esse é o seu diferencial. É por isso que você se tornou essa pessoa. Recebi uma mensagem aqui de que pouca bateria, então eu vou colocar aqui, vou ficar sem o microfone, sem o fone, e aí eu peço desculpas. Espero que o som esteja nítido, esteja bom. Se qualquer coisa, por favor, me avisem, se não estiverem escutando. Então, se você quiser ter tranquilidade também, uma das coisas é você fazer as preces e também você limpar o seu coração. Não é difícil. Aliás, não é fácil. Não é fácil você limpar o seu coração. Não é fácil. Não é fácil você perdoar, principalmente injustiças. Quem de nós não já foi injustiçado, né? E dói. Ser injustiçado dói, né? Às vezes a pessoa é desrespeitada e alguns momentos agora, né, nessa pandemia, né? Alguns conflitos familiares, algumas violências domésticas, né? Alguns desentendimentos que existem, né, entre os familiares dentro de casa, e aí existe um desrespeito, acontece
as injustiças. Às vezes você falou uma coisa, não quis dizer nada, você não tinha má intenção, mas a outra pessoa entendeu errado porque ela estava num momento difícil, ou ela estava com uma dificuldade, ela está numa instabilidade emocional, ela está numa ansiedade, ela está numa depressão, ela está numa preocupação danada, e aí você fala algo e a pessoa já tomou de outra forma, e aí para tentar explicar que focinho de porco não é tomada, e que, meu Deus do céu, e aí vira uma pandemia, né? Vira um furacão, vira um tufão, tudo isso, e você fala, mas eu não quis dizer nada, e a pessoa não vai entender, e aí vira uma agressão gratuita, uma palavra que você diz no WhatsApp, uma palavra que você tecla, alguma coisa que você faz, e aí, quem de nós, é difícil, perdoar isso é difícil, principalmente quando tem também, alguém puxa o seu tapete, fala mal de você pelas costas, fala mentiras. Já é difícil quando fala a verdade pelas costas, já é ruim. As pessoas não deviam falar com a gente, chegar e falar para a gente, olha, conversar, e não agredir. Já falar mal pelas costas, verdades já é difícil. Imagine falar mentiras pelas costas. Isso é uma injustiça muito grande. E é aqui que você compra a sua tranquilidade. Você compra a sua tranquilidade, perdoando. Por quê? Porque na realidade quando você perdoa, você está comprando a sua liberdade. Você está se libertando desse veneno que está dentro de você, essa mágoa. Por isso que é importante a prece, ela acalma, ela te dá essa coragem de perdoar. Perdoar assim é muito difícil, muito difícil, é demais, não dá não. Se você não tiver preparo para perdoar, não vai conseguir. Como é que eu faço? Eu peço a Deus. Eu vou me preparando o meu espírito para que ele possa preparar a minha mente para esse grande desafio que é perdoar, né? E pedir perdão também, por que não? Certo? Também é uma libertação. Quando você pede perdão, também você está se libertando, te libertando de um peso sobre suas costas, sobre seus ombros. Então, as preces, elas vão te dar tranquilidade. E por isso que a gente sempre pede a Deus humildade. Humildade para que a gente possa pedir perdão. E coragem e força para poder perdoar. Porque não é fácil. Nenhuma das duas coisas são fáceis. Agora, pedir perdão é mais fácil porque se eu errei, nada mais justo, nada mais correto do que eu pedir perdão, pedir desculpas. Não há, olha só, não há vergonha nenhuma, porque você tranquiliza a sua consciência, tranquiliza o seu espírito, a sua mente, quando você, que a paz de Deus esteja com ele, que os demais profetas diz, eu garanto uma casa no paraíso para aquele que deixar a discussão, a teimosia, né? A discussão, mesmo estando certo. Imagina, não, eu tenho razão, não, é você que tem, você sabe que você está com razão, e você cede o seu direito para encerrar essa discussão, para encerrar, porque ela não traz nada de benefício, quem está certo, no final ninguém se beneficia, depois o casal, os irmãos, o filho e o pai, os amigos, acabam se separando, e aí os dois perderam uma oportunidade de envelhecerem juntos, perderam uma oportunidade de continuarem juntos, perderam uma oportunidade de crescerem juntos, de caminharem juntos, de se verem, de toda hora se falarem, de um apoiar o outro por conta de uma discussão, muitas vezes. Discussão necessária, mas
entra o ego, eu estou certo, não, mas eu estou certo, e aí vai contar para todo mundo, e fala a verdade, eu estou certo ou estou errado? Então, o paraíso, uma casa no paraíso, um palacete no paraíso, é garantido para aquela pessoa que deixa a discussão de lado, a teimosia de lado, mesmo estando certo. Ou certa. Imagine, e você ceder de um direito seu, principalmente numa discussão, e onde você sabe, você tem certeza que você está certo, que você está correto, como é difícil. Porém, se você quer sua tranquilidade, quer paz nessa vida e quer uma casa no paraíso, um palacete no paraíso, abdique, deixe, garanta a felicidade, garanta a amizade, mantenha a amizade mesmo abrindo mão de, muitas vezes, da sua razão, né? Não tem problema. Eu vejo bastante isso em casais, das pessoas, eu estou certo, ficar discutindo quem está certo, e acabam dormindo separados, ficam dias sem se falarem, um grita com o outro, se altera com o outro, sendo que discussão desnecessária, mas para ter razão. E aí entra o quê? O que está em jogo aqui? O ego. Aqui está em jogo aqui é o ego. E famílias se destruindo, relações se destruindo por conta do ego, da vaidade. E aí você faz o quê? O que você tem que fazer? Qual o problema? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Você com a sua esposa, você com seus filhos, em casa. Quanto mais a gente fica mais próximo, com certeza mais atrito tem. Certo? Isso é natural. Amigos que ficam juntos, mais defeitos vão encontrar no outro. Porque estão juntos. E vão ver os deslizes, ninguém aqui é perfeito. Então, o que fazer? Muitas vezes fazer vista grossa. Fazer vista grossa. Eu tenho razão, mas eu abro mão da minha razão, entendeu? Para manter a amizade, para manter o relacionamento, para manter a paz dentro da minha casa, dentro de mim, dentro do meu relacionamento. Por isso que as preces, elas são extremamente necessárias para dar tranquilidade, para dar serenidade, para te dar estabilidade espiritual, mental, física. Saber perdoar e saber também mudar uma chave chamada mentalidade positiva e mentalidade negativa. Mentalidade otimista e mentalidade pessimista. Faça isso. Deus, no Corão Sagrado, diz: Khudh al-afwa. Pratique o perdão. Wa'mur bil-urfi. E ordene, aconselhe o perdão. Então, perdoe e peça perdão. Certo? Ordene o bem. E no final ele disse o quê? Wa'arid anil jahilin. E se afaste dos ignorantes. Ok? Muitas vezes você viu uma pessoa que está teimando por teimar. Certo? Está teimando por teimar. Você sabe que ela não tem razão, não tem nada, mas pronto, ela não vai dar o braço a torcer. O que você faz? Acaba com a amizade, só para você ter razão, só para provar? O que você vai fazer? O que está em jogo nisso? É o seu ego? Ou é outra coisa? Se você abrir mão do seu direito, nesse caso, tem algum prejuízo para você? Se não tiver, abra mão. Uma pessoa discutindo com uma pessoa ignorante, ou dando ouvidos a uma pessoa ignorante, ou próximo a uma pessoa ignorante, que ela vai te queimar, ela vai te colocar numa enrascada, ela vai te envolver em algum problema que você
você não está nem perto dele, o que você faz? Se afasta. Você pode perdoar todo mundo, mas se a pessoa repete esses erros com você várias vezes, o que você tem que fazer? Se afastar. Se afaste. Deus, é uma orientação de Deus. Quer dizer, uma pessoa que sempre está errando com você e não está... E toda hora você cede. O que você faz? Se afasta. Você não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa se alterar nem nada. Simplesmente se afasta. Sabe que esse assunto que nós vamos entrar vai levar a gente a uma discussão, a uma teimosia. Se afasta, evite esse assunto. Isso dentro da sua casa, isso dentro com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com tudo. Muitas vezes até com você mesmo, no espelho. As preces são importantes para isso, elas te dão clareza. E por isso que todos os dias, por enquanto, né? Todos os dias às 5h15 da tarde, estamos fazendo as preces juntos, né? Live. Eu poderia colocar, né, um vídeo repetindo, mas não é esse o intuito. O intuito é realmente nós estarmos juntos, unidos, ao vivo, pedindo a Deus e fazendo preces e mentalizando o bem. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, diz: mentalize o bem e você o alcançará. E as preces só têm coisas boas. Então, peço a Deus, no encerramento, né? Já passou uma hora muito rápido. Eu queria até dar espaço para vocês, falarem, para a gente responder as perguntas. Mas quem sabe, se Deus quiser, amanhã a gente faz isso, tá bom? Aí eu abro o espaço para que vocês possam conversar e perguntar o que quiserem. E a gente vai respondendo, tá bom? Peço desculpas da gente de eu não ter aberto, tá bom? Gostaria de pedir a todos que divulguem o meu perfil também para os seus amigos. Vamos beneficiar, quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor, tá bom? Vida nas Arábias, tudo bem? Assalamu alaikum. Quem quiser conhecer da Arábia Saudita, siga Vida nas Arábias, esse perfil, muito bom. Ela é uma muçulmana convertida que está lá vivendo na Arábia Saudita, muito bom. Que Deus abençoe. Então, até amanhã, se Deus quiser, 5h15 da tarde, nós já temos uma live de preces. Então, venham carregados de positivismo, de otimismo, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite tranquila, uma noite serena, um sono sereno, uma paz na nossa alma, que Deus aceite as nossas preces, que Deus aceite as nossas súplicas, que Deus aceite as nossas adorações, que Deus abençoe os nossos familiares, nos abençoe, abençoe a nossa saúde, abençoe nossos lares, a nossa riqueza, que Deus abençoe os nossos amigos, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa humanidade, que Deus abençoe a nossa população, que Deus cure os nossos doentes e que tenha clemência dos nossos e sempre felicidade, tranquilidade, que tenham serenidade e paz, e que não esqueçam, coloque a testa no chão e ore, e Deus vai atender os seus pedidos, com certeza, e você vai ter esses benefícios, tá bom? Faça isso agora, tá bom? Assim que terminar, vá lá, faça esse ritual, faça essa prece. Que Deus abençoe a todos. Se quem quiser conhecer mais, o pessoal está perguntando, eu tenho um curso na minha bio, tenho um link para o meu curso sobre a religião islâmica, te dá uma base sobre a religião islâmica, tá bom? Vai lá e não esqueçam de compartilhar o meu perfil. Fique com Deus.